E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? 2 semanas de descanso aí, agora vamos voltar às aulas ao normal aí em SCR, né? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre ação de controle on-off, tá? Já é conteúdo do segundo bimestre. E o segundo bimestre vai ser basicamente as 4 ações de controle que a gente tem, tá? Existem muito mais ações, que são bem mais complexas, mais difíceis de trabalhar. Mas basicamente o que é usado na indústria ou até mesmo fora dela, de forma maior, em maior quantidade, são ação de controle on-off, tá? Ação proporcional, integral e derivativa. E hoje a gente vai estar falando sobre ação de controle on-off, tudo bem? Espero que vocês curtam e tenham uma boa aula. Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar nossa aula então sobre as ações de controle. Começar falando sobre ação de controle on-off, tudo bem? A gente viu basicamente no primeiro bimestre informações em relação ao processo, né? Principalmente características do processo, como resistência, capacitância e tempo morto, né? A gente viu também o que são processos estáveis, né, processos instáveis, como que a gente levanta um ganho do processo, né, qual que é o tempo de estabilização. Então a gente viu várias informações em relação ao processo e agora a gente vai ver informações em relação ao controlador, tá? Porque as informações do processo, na verdade, a gente acaba utilizando essas informações para conseguir encontrar o nosso controlador aqui, qual que vai ser a configuração do nosso controlador, tudo bem? Então, pessoal, a gente viu também que podemos representar nosso processo por diagrama de blocos. Cada bloquinho desse refere-se a uma parte do processo. Então, se eu pego lá o tanquinho de nível, né? O tanquinho com o líquido aqui vai ser o processo, né? Aí eu tenho o elemento final de controle. Quem que é o elemento final de controle? Pode ser uma válvula, né, ligada aqui na entrada, uma válvula proporcional. Vamos colocar aqui ela sendo LV, né, símbolo da válvula que a gente viu em instrumentação. Ela joga o líquido aqui dentro do tanquinho. O controlador, que está sendo representado por esse tracejado aqui, né, é o equipamento que pega a informação, ele lê a informação da altura do líquido e atua sobre a válvula, né? Então a gente tem aqui o nosso controlador, né, o nosso LC, um controlador de nível. Esse controlador de nível está recebendo informação de um set point, então aqui dentro do LC você coloca o valor desejado. Vamos supor que você queria 50% de altura do líquido, tá? Então esse daqui é o nosso SP. E ele recebe informação do sistema de medição, né? A flechinha, o sentido da flechinha. Então nosso sistema de medição pode ser um transmissor de nível que está aqui acoplado, tá? E aí ele tem uma comunicação eletrônica, vamos supor, tá? Pode ser eletrônico, pode ser por rede digital, tanto faz. Então aqui a gente tem uma malha fechada, né? Então você tem o controlador, tá? Que seria o nosso LC, esse cara seria o nosso LC. Dentro dele você coloca o valor desejado para a altura do líquido, aqui no exemplo do tanquinho, né? Então você entra com o valor desejado, você entra com a variável medida, que é lida aqui pelo transmissor de nível. Esse controlador ele vai calcular um valor para correção, e esse valor de correção ele vai enviar para o elemento final de controle. Então a saída da correção aqui é o que normalmente a gente chama de sinal MV também, tá? Apesar nós chamamos muitas vezes no corpo do controlador vai estar escrito lá MV, um sinal de saída que vai ser mandado para a válvula. E aqui, no caso do processo, a MV seria essa vazão de entrada, tá?
Então a MV aqui do processo seria essa vazão aqui de entrada, tá? Então, na hora que ele vai mandar um sinal para a válvula para manipular a MV. Né? Manipulou a MV, né? Aqui é a variável manipulada. Essa variável manipulada que é a variável do processo, tá? Mas esse MV que eu falei aqui em cima, normalmente vem escrito no corpo do controlador e ele está relacionado à válvula ou à bomba que estiver ligada na saída, tá? Ele vem e vai controlar aqui a entrada, a variável manipulada, e essa variável manipulada aqui, a vazão de entrada, vai interferir aqui no nosso processo na altura do nosso líquido. Então, nós temos um processo de controle da altura do líquido, tá? Então, pessoal, todos esses equipamentos aqui que eu coloquei, tá? Eles seriam desnecessários, tá? Eles não seriam necessários se não seria necessário se não houvesse os distúrbios, tá? Então, o que faz tudo isso ser necessário é porque existe distúrbios. Então, pessoal, o que acontece? A gente viu que a gente pode representar um sistema de controle, seja um controle de nível, seja um controle de em relação na aviação, posição, altura do avião, tanto faz. Não importa qual que seja o sistema, a gente pode representar ele por blocos, tá? Aqui eu dei um exemplo da representação de um tanquinho, num processo de controle de altura do líquido, representando ele em blocos, tá? A saída da variável controlada aqui seria, nesse exemplo, a altura do líquido, né? Seria o nosso nível aqui, a saída, tá? Então, acontece. O nosso controlador, pessoal, é quem vai atuar no processo, é o coração aqui. No caso, ele recebe a informação que você deseja, ele recebe a informação da variável medida, tá? E aí, ele faz essa comparação, tá? Qual que é o valor da minha variável, qual que é o valor que eu desejo de altura do líquido, nesse exemplo, em relação àquilo que é real, tá? E aí, essa diferença, né? Essa diferença entre set point e a variável de processo, tá? Vai gerar o meu erro. E sobre esse erro vai ser aplicada uma ação de controle, tá? No modo de controle a gente tem 4 ações básicas de controle, tá? Existem muito mais, mas a gente só vai tratar 4 ações básicas, que são as mais utilizadas dentro da indústria, tá? Que seria o que? Seria a ação on-off, tá? Seria a ação proporcional, ação integral e ação derivativa, tá? Então hoje a gente só vai ver a ação on-off, tá? O que isso significa? Significa que a saída do meu controlador, tá? Quando a gente trabalha somente com ação on-off, só vai ter 2 saídas. Ou vai sair 100%, tá? Ou vai sair 0% aqui do meu sistema. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui do tanquinho, o sinal que o controlador ia enviar para a válvula, ou é a válvula totalmente aberta, 100% aberta, tá? Ou a válvula totalmente fechada, tá? 0% fechada. Então, o controlador ia receber informação do sistema, informação de forma analógica do transmissor de nível aqui, da altura do líquido, mas a sua saída seria somente aberta ou fechada, tá? Beleza. A gente tem, pessoal, em relação ao modo de acionamento da saída, o que a gente chama de ação direta e ação reversa, tá? Então aqui fala assim, ó, ação direta, quando está na ação direta, um aumento da variável do processo em relação ao valor desejado provoca um aumento no sinal de saída do mesmo,
tá? Então, imagina o seguinte, aqui em relação ao tanque, tá? Vou desenhar o tanque do lado. Então, vamos supor que esse tanquinho, você tem lá 50%, tudo bem? 50%, vamos falar que 50% é o seu desejado. Seu desejado é 50%. Set point igual a 50%, tá? Vamos falar assim que a altura do líquido real ela esteja aqui, a variável de processo, a variável medida, tá? A variável medida seja de 60%, tá? Então 60% é o valor da sua variável processo. Então, o que está falando? O que é a ação direta? Tá? Ação direta. Um aumento no valor da variável do processo em relação ao valor desejado, no caso aqui 50%, né? Ou seja, houve esse aumento na altura do líquido em relação ao set point, você aumenta a saída, tá? A questão de configurar o controlador como ação direta ou ação reversa depende da sua instalação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa válvula de controle, se ela fosse instalada na saída do meu processo, eu controlasse, em vez de controlar essa entrada, em vez de controlar a vazão de entrada, eu controlasse a vazão de saída, tá? Eu colocasse essa válvula que está na entrada, colocasse ela lá na saída, o que ia acontecer? Se aumentasse a altura do líquido em relação ao set point, o que eu tenho que fazer nessa situação? Né? Meu erro aumentou para cima, não foi? Para mim corrigir, eu tenho que aumentar a abertura, porque se eu fechar ela, se eu fechar o líquido vai transbordar, concordam? Ele transborda. Então, eu preciso abrir. Nesse caso, como essa válvula que eu estou controlando pelo controlador está na saída, eu vou precisar abrir minha válvula. Então, há um aumento na minha MP. Né? Tem que aumentar a minha saída. Tá? Agora, se ocorre o mesmo aumento e essa válvula, em vez de estar instalada na saída, tá? Vou pegar aqui borracha. Ela está instalada na entrada, como é a primeira situação. Tá? Se ela está na entrada, está aumentando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar, porque se eu abrir, vai aumentar mais a altura do líquido. Então, se eu fechar aqui, eu vou diminuir. Então, na ação reversa, tá? Deixa eu deixar desenhada essa válvula aqui. Deixa eu fazer aqui do lado. Ação reversa, tá? Eu teria a minha válvula na entrada aqui. Então, a mesma situação, tá? Eu tenho o desejo 50, set point é 50. 50%, mas a altura real da variável de processo é igual a 60%. Houve esse aumento, né, em relação ao desejado. Então, nessa situação, se o meu erro aumentou,
como a válvula está na entrada, eu tenho que diminuir a vazão. Porque se aumentar a abertura dela, né, transborda. Então, MV tem que ir para baixo. Tá? Então, perceba o seguinte, o erro está aumentando, né, a variável de processo, o valor dela está aumentando em relação ao desejado, a minha saída está diminuindo. Tá? E quando, nessa situação em que a válvula, em vez de estar instalada na entrada, ela está instalada na saída, se o meu erro aumenta, né, a variável de processo começa a aumentar em relação ao meu set point, eu tenho que aumentar minha saída. Tá? Então, ação direta, aumento no erro, aumento da variável de processo em relação ao desejado, provoca aumento na saída, e a ação reversa, um aumento do erro em relação ao desejado, provoca uma diminuição de saída. Tá? Ação reversa e ação direta. E essa configuração você faz conforme a sua instalação. Nessa instalação, ação reversa. No caso, a instalação a válvula na saída, ação direta. Tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de controle on-off. Você tem uma boia, né, ligada a uma chavinha aqui. Isso daqui seria como se fosse o nosso sensor. Né? Então, quando abaixo a altura do líquido, essa chavinha vai fechar aqui, ó, vai energizar nosso solenoide e vai permitir a entrada do líquido. Quando encher, a boia sobe e desliga o sistema. Tá? Então perceba o seguinte, isso daqui é chamado de ação de controle on-off. Estou abrindo, só abre e fecha a válvula. Tá? Por quê? Porque ou você está mandando 115 volts para a válvula, ou você está mandando zero. Só que tem outro exemplo de ação de controle on-off. Tá? Eu tenho aqui minha válvula na saída, uma válvula solenoide, tá? Devido ao quadradinho aqui, o S de segurança, né? Uma válvula solenoide. Está ligado a um controlador, esse controlador tem um sensor aqui dentro. Né? Então, se a temperatura aumenta muito, né? Fecha a válvula de vapor. Se a temperatura aumenta muito, fecha a válvula de vapor. Aqui ela acaba fechando. Mas se a temperatura diminui, debaixo do set point, ela abre. Tá? Então, pessoal, o gráfico daquele controlinho ali, né, deixa eu desenhar aqui do lado. Então, temos lá, desenhar do jeito que estava lá, que fica mais fácil. Né? Então, você tinha lá o desenho do sensor, o tique. Aqui uma linha de vapor, né? Que é a válvula solenoide. Ligado ao tanque aqui. E aqui tem uma vazão de vapor. Tudo bem? Era assim que estava desenhado. Então, perceba o seguinte, eu tenho um ponto de ajuste. Tá? Eu tenho um ponto de ajuste. Vamos falar que seja 50 graus aqui. Tá? Mas o que acontece? Como a minha saída só ou é a válvula aberta ou é fechada, eu não vou conseguir manter a minha temperatura em cima dos 50 graus. Eu vou mantê-la oscilante. Tá? Esse tipo de situação ocorre por quê? Né? Porque você só tem um único ponto de ajuste, então o que vai acontecer? Quando a temperatura subir, né, acima do desejado, vai ter que fechar a válvula. Né? Por quê? Fecha a válvula, tá? Para evitar que o vapor entre e aquece o líquido aqui. Tá? Aí acontece, o líquido vai aumentar. Quando ele começar a diminuir a temperatura, estiver abaixo do set point, para não diminuir mais a temperatura, vai abrir a válvula. Né? Aqui está aberta.
Abriu nesse ponto, a temperatura estava diminuindo, ela vai começar a aumentar. Então ela vai ficar assim internamente, tá? Como você tem um único ponto de ajuste, tá? Você tem um controle on-off, tá? Sem esterese, tá? No caso que só tem esse único ponto. Então vai ficar oscilando, tá? Esse efeito de oscilação, tá, vai criar um erro que a gente chama erro de offset, ou erro permanente, tá? Um erro de offset, que também é o erro permanente. Então, em relação ao valor principal, se a gente fosse pegar essa área aqui e fosse calcular, ia dar um erro constante aqui, tá? Se fosse calcular, ia dar um erro constante. E essa diferença entre o desejado e o real seria o erro de offset, tá? Aqui tem exemplificando, né? Se fosse fazer a média, né, em relação àquilo que das áreas, eu ia ter essa diferença aí sempre, tá? Aqui a gente tem um exemplo de controle de duas posições com esterese. Então, sem esterese, tá? Sem esterese, eu tenho um único ponto de ajuste. Um ponto de ajuste. Tá? E com esterese, eu tenho 2 pontos. Tá? Então, aqui para exemplificar esse controle com esterese, a gente tem um reservatório de ar comprimido. Tá? Normalmente, o reservatório de ar comprimido, você tem um pressostato. Tá? O que é o pressostato? O pressostato ele é uma chavinha, né? Você mede a pressão, ele tem uma chavinha, tá? Pode ser uma chavinha elétrica. Então, você pode ter um pressostato com 2 pontos de ajuste. Tá? Então, normalmente, o reservatório de ar comprimido trabalha de 8, você pode ter de 8 até 6 kg normalmente, tá? De pressão interna armazenado. E o pressostato ele fica medindo, né? Ele mede essa pressão, né? De 8, qual que é a pressão do sistema, se é 8, se é 6 kg. Então, o que acontece? Quando chega a 8, né, ele faz o controle do quê? Da alimentação. Ó. Essas flechinhas aqui, isso daqui ó, é alimentação. Esses 2 cabinhos aqui são a alimentação da solenoide. Então, um dos cabos está passando por ele. Então, um dos cabos está passando por essa chavinha aqui, ó, tá? Então, se ele sente que a pressão chegou a 8 kg, tá? O que ele vai fazer? Ele vai abrir essa chave. Abriu a chave, vai bloquear o fluxo de ar que tem aqui na entrada. Tá? Na hora que ele perceber que chegou em 6 kg, né? Ele vai voltar a fechar a chavinha. Tudo bem? Então, chegou em 6 kg, ele fecha a chave e permite a entrada desse ar comprimido. Então, a ideia do pressostato é manter sempre entre 6 e 8 kg. Tá? Então, vai ficar manipulando essa chave entre 6 e 8. Só que acontece, se ele tiver... Então, perceba o seguinte, que a pressão interna aqui dentro, né, você tem lá 8 kg e 6 kg. A pressão dentro do reservatório sempre vai estar entre esses 2 limites. Né? Então, chegou em 6 kg, vai ligar o compressor, vai encher. Aí, conforme a utilização vai diminuindo. Se tiver uma utilização muito rápida, cai mais brusco. Chegou em 6 kg, né, liga novamente. Tá? Então, a nossa saída, tá? A nossa vazão de ar aqui, tá? O que ia acontecer? Você só tem abertura e fechamento da válvula em 6 e 8, tá?
Deixa eu pegar aqui. Aberta. Fechada. Nossa válvula, tá? Então, chegou em 8, né? O que tu vai fazer? Ela estava aberta, fechou, tudo bem? Quando ela chegar em 6 novamente, ela vai abrir. Chegou em 8, ela vai fechar, tá? E perceba o seguinte, entre 6 e 8 não há atuação nenhuma na saída, né? Se a válvula estava aberta, ela vai continuar aberta. Se ela estava fechada, ela vai continuar fechada. Não importou se ela de 8 foi aqui para 7 ou se chegou bem pertinho e voltou a subir. Enquanto a variável ela estiver nesse meio aqui, ó, entre 8 e 6, tá? A vazão aqui pode variar o que quiser. Ela vai permanecer sempre na última posição, tá? Ela só vai atuar nos limites, tudo bem? Então aqui é o exemplo gráfico. Quando eu tinha set point de 8 e de 5. Depois foi alterado para 6 e 5, tá? Então, e aqui mostra a atuação da saída, tudo bem? Então a área que fica sem atuação a válvula é chamada de zona diferencial, tá? Que é essa região aqui entre 8 e 6, no caso. Zona diferencial é a área em que o pressostato não está atuando sobre o sistema, você não tem atuação, tá? É chamado de zona diferencial. Ele só atua nesses dois pontos, tá? Além do controle sem esterese com esterese, a gente tem por largura de pulso, tá? Então, conforme a intensidade do erro, né, se o erro está aumentando muito, aqui ó, você vai ter mais tempo a válvula fechada aqui, né? Válvula aberta. Exemplo, né? A saída aberta. Quanto mais o erro está diminuindo em relação, o erro está a menos 50% em relação ao desejado, né, fica mais tempo fechado. Então você tem controle também por largura de pulso da sua saída, tá? Que acaba gerando como se fosse um valor analógico médio aí. Não que a saída está variando de forma analógica, né, a porcentagem de abertura, mas gera um valor médio aí da saída, né, de atuação do sistema. Então, pessoal, considerações finais, tá? Normalmente, o controle de duas posições sempre provoca correção maior do que o necessário, tá? Então, fazendo que tenha oscilação contínua da variável controlada. E seu uso fica restrito a processos que apresentam grande capacitância, né? Ou que a oscilação não seja prejudicial, tá? Então, se essa abertura e fechamento não for prejudicar seu sistema, você pode utilizar o controle off sem problema nenhum, tá? E é muito utilizado em sistemas de segurança, tá? Então, vamos pegar a panela de pressão, né? Panela de pressão em casa parece que não, mas ela tem uma valvulinha de pressão aqui, ó. Ela tem uma valvulinha, é o controle mecânico, né? Mas você percebe que ela está ali, né? E ela é um sistema de segurança. Caso entupir aqui a saída da panela de pressão, essa valvulinha ela sobe para cima e permite a saída do vapor, tá? Então, em sistema de segurança é muito utilizado o controle on-off. Características básicas desse controle, tá? A correção independe da intensidade do desvio, tá? Então, não importa qual a intensidade, vai ser aberto e fechado. O ganho é infinito, tá? Porque você não tem uma relação proporcional da saída oscilando ali entre 0 e 100%, você só tem 0 ou 100%. Provoca oscilações no processo, porque nunca vai conseguir manter em cima do valor desejado corretamente. E deixa sempre o erro permanente, tudo bem? E aqui, pessoal, algumas questõezinhas para vocês se divertirem aí na casa de vocês, tá? E por hoje é só.
Valeu! Então, pessoal, essa vai ser a primeira aula em relação ao segundo bimestre, tá? E nesse segundo bimestre vamos tentar realizar as atividades aqui pelo Moodle, tá? Então, estou deixando aqui o slide da aula para vocês consultarem e para poder responder as questões também, as perguntas. E aqui o local para inserir as atividades, tudo bem? Então, vamos tentar utilizar o Moodle. Eu acredito que vocês já estão usando nas outras disciplinas. Então, todo o material do segundo bimestre a gente vai ter uma aba para aquela aula e vocês poderem inserir o material, tudo bem? Isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula, tá? O conteúdo desse bimestre é um pouco mais pesado que o primeiro, mas nada que seja impossível. Tudo bem? Até a próxima. Um abraço, até mais.